Bem-vindos a mais um Café com Arquitetura, que é esse belo canal de comunicação utilizado pelo CAL, que traz sempre assuntos relacionados ao conselho e aos profissionais. E hoje teremos assim, por assim dizer, um café diferente, um café com urbanismo, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Aulo, sou arquiteto e urbanista formado aqui na UFRN, onde também tive a oportunidade de desenvolver um mestrado na área de arquitetura, projeto e meio ambiente, e sou diretor da Prove Consultoria, que é uma empresa que atua na área de licenciamento e promoção do espaço urbano, onde junto com minhas sócias eu coordeno um time de profissionais que pensa, que atua e que trabalha na construção de cidades melhores. Aceitando um convite do CAL, esse convite do CAL, e que desde já agradeço imensamente, eu vim falar um pouco aqui sobre a relação do licenciamento e o processo de construção da cidade. Quando iniciamos algum trabalho, nós pensamos sempre em ajudar os empreendedores nesse processo de licenciamento de suas obras, de suas edificações. Em alguns casos já são prédios prontos, né? Então precisam ser regularizados. Então nós inicialmente vamos responder a uma lista de documentos e projetos apresentado pela prefeitura. Aparentemente isso é algo totalmente burocrático, mas a gente percebe que na própria lista existe uma documentação não técnica, né, que é o título de propriedade, a própria identificação do empreendedor, mas também existe uma documentação técnica. E aí a gente já começa a enxergar a construção da cidade com influência técnica e onde nós, profissionais da arquitetura e do urbanismo, podemos atuar. A prefeitura, naquele seu papel de organizadora da cidade, ela precisa proteger e fiscalizar algumas coisas, então ela precisa saber o que vai acontecer naquele seu empreendimento, né? Por exemplo, ela precisa saber qual é o destino do esgotamento sanitário, ela precisa saber o que vai ser feito com as águas pluviais que caírem sobre aquele lote, né? Se esse imóvel ele é atrator de veículos, qual o horário de funcionamento, né? Então todas essas respostas elas precisam ser dadas à prefeitura. E aqui nós vamos chegar ao ponto mais importante dessa nossa conversa inicial. Para essas perguntas podem vir respostas diferentes a depender do profissional. E é importante que a gente entenda que nós apresentemos respostas à prefeitura com o entendimento de que cada empreendimento é responsável pela construção dessa grande colcha da malha urbana, né? Então nós precisamos ali aplicar nossos conhecimentos técnicos e não apenas responder à observância, responder às questões legais, mas sim e principalmente contribuir para a construção de cidades melhores através desse nosso conhecimento técnico, promovendo os impactos positivos, né? Alguns desses impactos, eles são chamados de gentilezas urbanas, como por exemplo, nós podemos alargar, né, algumas calçadas, mesmo invadindo um pouco o espaço privado para dar mais conforto aos pedestres, né, colocar árvores nas calçadas, criar marquises de sombreamento, tudo isso facilitando a escala humana, né, não a escala do carro. Então, enquanto profissionais, nós temos que atuar em tudo que arquitetonicamente ele pode afetar a vida nas cidades, né? Então, antes até de sermos profissionais, nós somos cidadãos e devemos sempre pensar nessa questão do espaço coletivo. Resumindo, nós, através de algumas gentilezas urbanas, nós podemos promover o espaço urbano por meio de um licenciamento de uma edificação específica. Voltando ao assunto das respostas, né, que devemos apresentar ao órgão no momento do licenciamento e saindo um pouco dessas propostas técnicas das gentilezas urbanas, algumas informações elas são obrigatórias e devem constar nos projetos, né? O plano diretor ele estabelece 5 prescrições, né, que nós devemos obedecer.
são elas o coeficiente de aproveitamento, que tem uma hierarquia maior, né? E outras 4 prescrições, que são chamadas de adicionais, que é o gabarito, o recuo, a taxa de ocupação e a taxa de impermeabilização. Existem ainda outros 6 pontos que também devemos observar, e aí já entra a questão da legislação do Código de Obras, né? Que são as dimensões e áreas dos ambientes, a relação da área da esquadria sobre a área de piso de cada ambiente, questões ligadas à acessibilidade, a vagas e acesso de veículos, né? A altura dos muros e a questão da casa de lixo e gás. Mas vamos deixar esses 6 pontos um pouquinho de lado, porque o que a gente está tratando aqui não é a escala do edifício, e sim a escala maior, né? A escala da cidade, a escala do urbano. Então vamos retomar a questão das 5 prescrições do plano diretor, né? E aí eu tenho um comentário a fazer. Observem que elas são, na verdade, equações matemáticas, né? O coeficiente, ele provém da divisão da área computada pela área do lote. O recuo também se estabelece por meio de uma divisão, né, da altura por um fator que é o H sobre 10, essa questão do H sobre 10, e ainda adicionando aí uma outra medida, dependendo se é um recuo posterior, lateral ou frontal. A mesma coisa também acontece com a ocupação e a impermeabilidade. Também são expressões matemáticas, né? E se você não tem familiaridade com isso, não tem importância, porque o comentário que eu queria fazer aqui não diz respeito aos valores em si, mas diz respeito ao conceito, tá? Talvez nós tenhamos pensado nessas equações, tenhamos trazido essas equações por saber que a natureza muitas vezes ela é regida por equações matemáticas, né, por movimentos da física, são expressões matemáticas. A escrita da natureza, ela segue muitas regras, né? Mas nós não podemos mais achar que essas 5 prescrições matemáticas vão criar um ambiente que abarque a complexidade da vida humana, né? Elas atuam na questão física da edificação, mas nós precisamos avançar, nós precisamos buscar alternativas que contribuam, né, de forma mais significativa para a vida nas cidades, né? Afinal, as cidades, elas têm uma grande dinâmica e elas são responsáveis por abarcar 85% da população mundial. Então aqui o arquiteto e o urbanista, ele tem papel fundamental, e é aí onde entra o ponto das gentilezas urbanas, né? Resumindo, independente das prescrições, o arquiteto pode e deve se utilizar daquele projeto específico de edificação para contribuir com a escala macro, usar a escala humana para chegar à escala do urbano, né? Como uma espécie de quebra-cabeça montado edificação por edificação. É o que sempre comentamos lá no escritório: engana-se quem imagina que o que formam a cidade são suas ruas, são seus prédios. A cidade não existe porque existem carros, edifícios, esquinas. A cidade, ela só existe porque existem pessoas e toda a complexa relação entre elas. Portanto, por mais que tenhamos que avançar e tratar as prescrições com um olhar mais direto nas pessoas e não tanto nas edificações, nós já podemos atuar nas gentilezas urbanas, criando espaços propícios para a conexão entre as pessoas, sem a necessidade de uma obrigação legal. Na verdade, nós estamos atravessando um período muito interessante e de muita avaliação. Estamos transferindo muita coisa do mundo real para o mundo virtual, e aí aparecem sempre grandes questionamentos, né, que até hoje nunca foram feitos. Os grandes mestres do urbanismo sempre trataram do mundo físico, né? Então, se estamos atuando um pouquinho nesse mundo híbrido, né, algumas coisas já virtuais, mas nós devemos sempre pensar nas questões físicas, né, no mundo mais real.
dados já apontam da necessidade dessa vida outdoor para uma vida menos estressante, né? Que é importante esse contato com a natureza, esse contato social, é importante o toque entre as pessoas. Então devemos sempre continuar pensando num mundo que possua aglomerações. Em essência, somos animais de bando, né? É importante dizer também que o plano diretor não se resume a essas 5 prescrições, ao contrário, ele traz coisas importantíssimas, como os instrumentos de gestão urbana, o próprio macrozoneamento, né, que se esclarece quais são as zonas onde devemos adensar e construir cidades com menos deslocamento, aproveitando essa infraestrutura já existente, né, com mais conexão humana, com mais vitalidade, né, mas obviamente também nesse macrozoneamento se esclarece as áreas onde nós devemos proteger, seja essa proteção ambiental, essa proteção social, seja proteção do patrimônio, né, proteção da paisagem, tudo isso é importante e que também o nosso plano diretor traz. Bom, eu espero realmente que essa nossa conversa tenha aberto um pouco mais o tema do urbanismo. As cidades elas podem ser um ambiente favorável de conexão entre as pessoas e isso abre a principal estrada para sermos melhores e criarmos uma sociedade onde efetivamente todos podem ser acolhidos, né? Eu vou pedir para o pessoal da edição aqui da edição do CAL, colocar o meu contato para debatermos. Estou à disposição para conversarmos mais um pouco, né? E eu escutar vocês. É importante também a gente sempre escutar o outro, respeitando a opinião do outro, tá bom? Eu quero agradecer muito a sua atenção e espero que a gente se veja em breve, tá bom? Até mais.